Oi, gente! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do meio-dia e meia. Hoje nós estamos fazendo uma live especial, né? Surpresa quase. Porque ontem o Instagram estava com muita instabilidade e nós tentamos abrir a live com a Carol 5 vezes. Por fim, eu falei, Carol, vamos fazer amanhã, no nosso horário do meio-dia e meia. Tenho certeza que agora vai dar certo. Essa live, gente, nós sempre fazemos uma live sobre o pensamento sistêmico aplicado à vida. E hoje nós vamos falar sobre a aplicação das ferramentas sistêmicas nos atendimentos. Eu espero que vocês fiquem para vocês conhecerem como esse trabalho pode ser feito, para vocês conhecerem como a Carol aplica na vida e no trabalho dela o pensamento sistêmico e as ferramentas sistêmicas. Tenho certeza que agora nós vamos ser mais felizes e vai tudo correr redondinho, sem nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de interferência. Sejam muito bem-vindos. Eu vou convidar agora a Carol para começar conosco. Se quiser conhecer ferramentas potentes para o seu atendimento, para o seu trabalho, fique conosco. Carol! Oiê! Já fiz a minha oração. Segura, segura minha mão! Já fiz a minha oração. Já vamos Vai ver dar se hoje vai. tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, que coisa incrível essa internet ontem deu um baile na gente, né, Carol? Deu. Eu tava até pensando, falei assim, gente, será que é a internet? Será que é o aplicativo? Uhum. Enfim, a gente começava bem e o negócio desandava. Você sabe que eu acho que muitas pessoas fazem ao mesmo tempo, essa é uma questão, mas eu tenho aquela ideia de que existe um estagiário, né, que faz um movimento no Instagram, de vez em quando ele fala, hoje eu vou mudar, hoje eu vou selecionar, as pessoas com inicial P vão ter problemas na live, alguma coisa assim. Porque não tem explicação, né? Não tem explicação. Eu sei que outras pessoas também tiveram problemas na live de ontem, né? Em fazer suas lives, mas Uhum. creio que hoje nós vamos fluir com tranquilidade. Deixa eu te apresentar antes, Carol, porque ontem eu te apresentei antes de te chamar, né? Gente, a Carol é advogada, professora universitária, uma super profissional da área das terapias, que vem aí agregando cada vez mais conhecimento na própria história, faz parte do Instituto, né? Está aí no grupo das nossas mestres mapeadoras com as cartas, é responsável pela parte de direito sistêmico da nossa formação em terapia sistêmica, parceiraça minha sócia nesse projeto. Então, ela é muito bem-vinda, está super gabaritada para falar. Eu nem sei se precisava te apresentar, viu, Carol? Porque eu sei que você tem uma jornada dentro da terapia e do direito que fala por si, e eu vou deixar que você se apresente para além da minha apresentação. Muitíssimo obrigada por aceitar meu convite pela segunda vez, segunda vez na mesma semana. Nós já tivemos a oportunidade de fazer live em outros momentos, mas te agradeço muito por ter topado essa jornada. Seja bem-vinda e a palavra é sua, Carol. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço o convite. E agradeço demais pela parceria, pela confiança, né, no meu trabalho. Por acreditar nas minhas ideias, que às vezes a gente vem querendo inovar e fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Então, muito Sim, obrigada também por confiar e que juntas a gente está transformando, ainda que um pouquinho, esse movimento, né, terapêutico, trazendo com mais responsabilidade. Porque uma sim. das grandes questões, né, que a gente sempre debate é o preconceito que algumas pessoas têm pelo desconhecimento Uhum. do que é a terapia sistêmica e também a irresponsabilidade de algumas pessoas em aplicar, fazendo Sim, cursos de final de semana, não estudando o que é devido, porque a gente estuda pra caramba, a gente se reúne
Nós fazemos Sim, parte de um grupo em que a gente reúne na semana. Quantas vezes a gente se reúne? Aqui eu vi a sim, Lu entrou, a André entrou, então a gente se reúne, terapeutas, para debater, para que a gente possa estudar, discutir e sempre se atualizar. uhum, Então isso é muito importante e isso era o que eu sentia dentro do direito. Porque assim como todas as profissões, chega um momento que eu acho que ela se mecaniza e ela para de se tornar humanizada. Ela para uhum. de ter o olhar para a gente conseguir enxergar realmente o que está por trás desses conflitos, das resoluções de conflitos, que é o para que o direito serve e o para que a Uhum. terapia também Sim, serve, né? sim, No fundo, nós temos um norte em comum, que é nós tentarmos auxiliar as pessoas, não resolver o problema por elas, sim. mas auxiliar as pessoas para que elas tomem a consciência de como é a melhor forma para resolver esses conflitos. De uma forma Então, mais dentro, humanizada também, né, Carol? é, uhum. E dentro desse universo foi onde eu conheci, né? Primeiro as constelações e dentro do universo jurídico. Na época eu fazia já o meu mestrado, fazia em direito ambiental e eu me revoltava porque as pessoas não pagavam, preferiam pagar multa do que reflorestar. E aquilo Sim. me consumia. E nesse período eu tinha uma professora que inclusive também trabalha, tem um trabalho muito legal de direito sistêmico dentro da Universidade Federal de Uberlândia, que é a Shirley Mello. Ela, junto com a Candice Lisboa, eles têm o projeto da Justiça Sistêmica, é fantástico, é um Uhum. projeto com alunos, que já vem se arrastando há uns bons anos. E a Shirley, com contato com o Sam Stosh, que é um dos precursores da aplicação do direito sistêmico, né? Não das constelações, mas da aplicação do pensamento sistêmico para dentro, né, Do do direito. universo jurídico. Uhum. Então, ali começa todo um movimento e eu tô lá, né, curiosa. Vou aproveitar a Luciana que está nos assistindo, vou usar uma palavra dela, abusada que só. E eu peguei e eu entrei nesse universo, falei assim, esse povo vai saber me explicar. Por que, que essas pessoas não estão querendo reflorestar o meio ambiente? Eles estão se matando. Eles preferem se matar, porque destruir o meio ambiente está se Sim. destruindo. E aí foi onde eu comecei todo o movimento sistêmico. Fui me apaixonando, fui vendo o quanto aquilo era necessário para os meus alunos, porque nessa época eu fazia mestrado, mas eu também dava aula em uma outra universidade, uma universidade Uhum. particular. E eu falei assim: não, os meus alunos estão adoecidos, eu estou adoecida. Eu preciso parar de tentar resolver o conflito dos outros e auxiliá-los, porque a gente quer resolver o conflito dos outros, porque na verdade há uma reverberação ali. Muitas Sim. vezes tem essa transferência das nossas questões para os Uhum. outros. Então, esse foi o meu primeiro ponto. Chegou na época, um pouquinho antes da pandemia, eu desenvolvi um projeto também que bem resumido, tá? De trabalhar com os alunos, com os próprios alunos, suas questões sistêmicas. Eu chamava Direito Humanizado, Humanize-se, em que a gente olhava para cada indivíduo que estava aprendendo a ser um aplicador jurídico, como ele olhava para suas questões e como ele, a partir dali, não se colocava dentro dos processos. E também acabava atendendo com mais humanidade. E foi onde eu te conheci, né? Porque aí eu fui buscar ferramentas. Eu sempre gostei muito do Jung. Nesse meio tempo também olhava muito para psicologia A gente jurídica, vai eu estudava. ficando meio doido também, né, Carol? Porque a gente vai pegando uma coisa ali, outra coisa, não é? Sim, sim. E aí, como uma inveterana apaixonada por Jung, eu sempre gostei muito de utilização de muito do que ele ensinou, do que ele pesquisou, para dentro do direito. E o desenho era né, a simbologia era uma das coisas que eu era apaixonada. E aí foi onde eu te conheci, você também em Uberlândia,
Eu falei, eu vou atrás dessa mulher que estão Capital falando aí, que do Triângulo Mineiro. Capital do Triângulo Mineiro. melhor lugar do mundo. Ô, Carol, E deixa eu só tirar aqui os comentários, gente. Eu vou desativar os comentários. Depois, no finalzinho da live, a gente vai reabrir, porque senão a letra fica em cima da pessoa, uhum, né? E a Carol isso. é linda, gente. Precisamos ver as pessoas, né? Vamos ver a beleza da Carol aí conosco. E eu acho que a gente, depois, quando a gente vai assistir a live, e você vê a letra em cima da pessoa, Uhum. isso é muito incômodo, né? Eu penso. Então, no final, gente, nós vamos abrir para os comentários, para as perguntas. Quem tiver pergunta para a Carol, ela vai responder, tenho certeza, com muita propriedade. Mas agora nós vamos tirar o comentário para que a gente possa conversar com Uhum. mais leveza e sem nada à nossa frente, né, Carol? Sim. Então, voltando no desenho, nas pessoas Sim, maravilhosas em Uberlândia, que é tudo de bom junto, exato. eu comecei então estudando com a Patrícia sobre desenho sistêmico. É um pouquinho Uhum, diferente da forma do desenho, né, Patrícia? Você pode explicar muito melhor do que eu, dos utilizados em uhum, testes psicológicos, mas ele nos dá um norte do que aquela pessoa carrega dentro do seu inconsciente naquelas sim. relações. Então, muitos processos em que envolvia lá na assistência jurídica, né, que eu recebia pais discutindo guarda de crianças, eu pedia para o filho desenhar, para a criança fazer um desenho para mim. Muitas vezes eu usava as esculturas, né? Vou usar aqui Uhum. só para mostrar para o pessoal, porque também é uma das ferramentas, né? Feitas Sim, pela mãe de Patrícia, né? As nossas uma, esculturas uma familiares. talentosa cidadã. Sim, eu utilizava as esculturas, né, em que eles posicionavam, eu deixava livre para que as Sim. pessoas, principalmente, posicionassem ali em que lugar que eles achavam que cada um deveria ficar dentro de uma folha de sulfite. Não tinha nada, Uhum. não tinha uma plataforma, não tinha nada, era um joguinho, como eles achavam que eles estavam brincando. Sim, E é claro que não é uma brincadeira, porque tem um estudo muito sério, desde a Virginia Satir, sobre esculturas familiares, sim, em que a gente sabe o quanto o simples posicionamento, né, que parece simples, posicionar dos bonequinhos, né, ali em cima de algum lugar, isso nos dá orientação onde ela se encontra, o que ela enxerga, como ela sente. Porque uma coisa é o que uhum. eu falo, outra coisa é o que eu sinto. Outra coisa Sim, é o que o meu inconsciente traz para dentro das minhas ações. Que hoje a neurociência já mensura em torno de 90 a 93% das ações dominadas pelo inconsciente, né? exato. E é interessante você falar isso, né, Carol? Porque quando uma pessoa diz sobre uma dinâmica familiar, é muito diferente de quando ela coloca isso pra gente, né? Quando ela Exatamente. coloca ou com os bonecos ali na mesa, como a Carol trouxe, ou com o Uhum. desenho, ou com ancoragem em qualquer objeto, mas como Uhum. nós conseguimos acessar o inconsciente e tantas as pessoas, sei, com certeza vai trazer isso, o tanto que as pessoas ficam tentando nos dobrar, né? Porque, Sim. não, mas eu coloquei isso por causa disso. Não, mas eu fiz assim por causa Uhum. disso. Às vezes a pessoa tenta racionalizar a informação que ela traz para a gente no desenho ou na montagem ali daquele campo para a gente perceber a dinâmica, porque ela muitas vezes não quer enxergar o que o campo está mostrando, né? Mas o campo é sábio e soberano e traz para a gente informações riquíssimas da realidade desse indivíduo, né? Fazendo só um comentário, o que também é uma ferramenta que é a fala sistêmica, né? E aí Uhum, juntando com outras técnicas, mas quando a pessoa começa dentro do desenho, me fala, ah, mas eu nem percebi. Ah, é porque aqui eu puxei, nossa, mas eu nem vi. Ah, é porque eu estava pensando outra coisa. Quando ela começa a dizer isso, eu costumo dizer para ela, você não precisa ter medo de se conhecer. sim, Porque
quando ela começa várias desculpas, é porque ela tem dentro de si um medo de efetivamente enfrentar aquilo que ela é, ou que ela pensa, ou que ela deseja. Uhum. Então eu digo para a pessoa, você é livre. Assim como o lápis nessa folha, você também é livre. Pode se manifestar. Sim. E, E e o medo e às desejo. vezes vergonha, né, Carol? Porque também é uma É. coisa importante, gente, nós falarmos aqui o tanto que o cliente, quando chega conosco, né, e eu posso falar aqui com a Carol da mesma forma, todas as pessoas que a gente traz aqui, obviamente, são pessoas que a gente valida, indica, sugere o trabalho, é um ambiente seguro. Né? Quando você, porque às vezes a pessoa chega para um processo conosco e vem receosa da própria história, né? Então é um lugar que você também é um lugar seguro para você manifestar, colocar os seus medos, as suas inseguranças e não se envergonhar da sua história. Porque é justamente poder olhar para a sua história que vai ajudar a sair desse lugar. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar para que o cliente mostre a gente a sua história, nós entramos ali sem nenhum tipo de julgamento. Não é o nosso papel, né, Carol? Não. O nosso papel é justamente não julgar. Não é que a gente Uhum. não saiba e não identifique o que é certo e o que é errado, mas existe uma Sim. diferença entre o que é certo e o que é errado e o julgar. Uhum. O não julgar vem da compreensão do que está por trás, o Sim. que está por trás daquele comportamento. E é isso que a terapia faz. É isso que os Uhum. processos sistêmicos, ou até mesmo uma das ferramentas de forma isolada, ela Uhum. consegue fazer, Sim. que é tentar buscar, através daquele comportamento, certo ou errado, na maioria das vezes não tão saudável, não vamos colocar aqui como errado, né? Mas não Uhum. tão saudável, o que está acontecendo por trás. E aí, onde que hoje eu quis trazer, que eu já tive uma conversa com a Patrícia, procurem aí no meu Instagram no dela Direito Sistêmico, mas eu quis trazer aqui a questão das imagens associativas, das palavras associativas, do desenho, né? Dos contos, Uhum. das histórias. Porque nós falamos muitas vezes assim, ó, as pessoas sabem, né, o que está por dentro. Muitas vezes elas não sabem, elas não se deram conta e elas Não precisam de um sabem que caminho. sabem. É. Elas precisam de um caminho para chegar lá, para Uhum. identificar. Sim. Então, a gente, trabalhando com associações, a gente consegue despertar com uma maior facilidade nessas pessoas esse caminho. Como é que eu Sim. chego até lá? Como é que eu Uhum. acesso lá? Então, eu dentro do meu trabalho, hoje eu estou aqui numa cidade, no interiorzinho de São Paulo, e eu tenho uma cidade de 15 mil habitantes, 17 mil habitantes, e é uma cidade ainda que, embora seja aqui perto de Ribeirão Preto, Barretos, mas as pessoas, por ser um centro menor, não estão acostumadas, né? Então começam com muitos preconceitos. Então você tem que começar, e isso é legal para todo mundo. Às vezes, mesmo quem está em cidade grande, vai atender alguém mais velho, é alguém que ou é de uma religião que tem alguma certa resistência, ou uma pessoa que tem Sim. resistência à terapia. É interessante vocês estudarem quais são aquelas ferramentas e o que está por trás daquelas ferramentas. Porque não Uhum. surge do acaso. Não é uma invenção, não é uma criação. São anos de estudo terapêutico de pessoas extremamente importantes, de nomes reconhecidos dentro da terapia Sim. mundial, que estão por trás daquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de simbologia, nós estamos falando de pessoas que estudaram isso. Quando nós falamos de cartas ou imagens, né, terapêuticas, Sim. essas daqui são as da Patrícia, tem um monte de gente que já estudou isso, até para entender quais eram os impactos do tarô, né, das imagens do tarô, dentro do processo de autoconhecimento. Então, Sim. é muito importante. E eu gosto de trazer isso para as pessoas. Freud Trazer que existe um. já, Freud já estudava muito as imagens, né? Muito as imagens, a interpretação e a simbologia através, inclusive, dos sonhos que ele pedia para as pessoas
posicionar e desenharem esse sonho. Eu costumo dizer que a própria escrita é um desenho, porque é o pensamento desenhado, né? E Jung também depois vem olhando muito para os símbolos e para os arquétipos. Então, assim, não é de hoje, né? Não foi hoje que a gente falou, não estamos fazendo nada, vamos começar a brincar com desenhos e com imagens. Não, é algo sério que está por trás disso, né? E é muito importante que as pessoas tomem consciência disso. Que é importante também elas conhecerem a teoria embasadora desde o seu início. Nós temos aí a formação oferecida pela Patrícia, que é uma formação hoje que eu vejo, porque eu também fiz formação. E eu já fiz uma pancada de curso. Então eu vejo que é uma formação que te ensina desde o beabá. Começa da onde é que veio. Porque isso é importante. Até para É importante que a nós pessoa saber argumentar, né, Carol? Que é o que a gente fala, né? Quando alguém questiona o que você faz, se você sabe como aquilo surgiu, qual a história, como foi a evolução, você tem um argumento. Se você não sabe, como é que você, inclusive, se defende, né? Acaba enfraquecendo aquilo que você faz, porque você não conheceu a origem, e a origem é tudo, né? Exatamente. Então, aí dentro das imagens associativas, palavras e sonhos, que eu gosto de utilizar, eu percebo que a gente consegue dar uma segurança para as pessoas. Sim. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Isso. Uma pessoa, para mim, chega e me conta o relacionamento dela. Me contou todo o relacionamento dela. Peço para ela fazer um desenho da família dela. Ela faz o desenho da família dela. Começo a fazer perguntas para essa pessoa em relação ao próprio desenho que ela desenhou. Vou trazer um aqui. Não sei se dá para ver. Dá. Mas esse daqui é um desenho que a folha ela é completa, tá vendo? Mas aqui eu tenho a mãe, essa sem boca, maior, as duas filhas e aqui o marido, com ponto de interrogação em si. E ela com um redemoinho, né? Ela com... Que duas, ela e uma das filhas tem uma seta, tá vendo? E aqui a outra filha, a seta se direciona ao pai. Ah, tá. Do jeito que estava, eu não estava vendo a seta da filha. Agora eu consegui ver melhor. Isso. Chega um pouquinho assim para trás, Carol. Deixa a gente ver, só para as pessoas perceberem a distância que está esse marido, né? A distância que está. Isso é um sistema, né? E olha a distância que está a mãe do pai com as filhas ali no meio. Então, a partir desse desenho, em que ela não tem boca, esse distanciamento, esse redemoinho em cima da cabeça dela, esse marido sem rosto nenhum, que nos dá a impressão que está indo embora de costas ao invés de estar de frente, eu começo a fazer perguntas. E dessas perguntas, ela vai chegando a ela mesmo algumas percepções. Lembrando que esse caso aqui era uma pessoa que vivia um relacionamento abusivo e ela não se dava conta. Ela estava na dependência emocional daquele relacionamento. Então, uma outra forma de trabalhar foi dar continuidade a esse desenho, na mesma sessão, conversando com essa pessoa. Então, eu peguei e coloquei imagens, que são as cartas de Patrícia. E aí eu peguei, selecionei cartas em que a gente é treinado, a gente estuda, né? Esse daqui é um estudo preliminar, que é um dos módulos, né, Patrícia? Que pode ser feito apartado ou não, que é o módulo do Dominando as Imagens e as Cartas Terapêuticas, né? Que são essas daqui. Eu coloco imagens. Uma do amor adoecido, uma do desequilíbrio das relações, uma de relacionamento, uma do equilíbrio. E peço para ela fazer um outro desenho. Agora dela. Porque eu queria enxergar como é que ela se via.
E aí Uhum. ela faz um segundo desenho, o desenho dela, em que ela se separa em duas. Vou chegar mais Ó, perto, na mesma folha. uhum. Ela coloca na sociedade, sorrindo, Uhum. e o outro ela coloca, o que ela escreveu? Ela mesma, Olha, triste. que interessante que ela não põe cabelo, né, nela mesma. Ela Não. é E toda uma aí, construção de um personagem para a sociedade, né? exatamente. E aí eu perguntei para ela por que esse círculo bem na região do útero. Uhum. O que isso lembrava ela? E aí ela começa a contar a história dela. E essa história vem de um luto muito profundo durante o processo de gestação. Ela Olha. engravida, quando ela engravida uma adolescente, no início da idade adulta, por volta dos Uhum. 18, 19 anos, e quando ela engravida, a mãe falece. E ela Olha. precisa, na cabeça dela, se casar com o pai desta filha, das duas, né? Mas desta Uhum. daqui que inclusive olha para a No mesmo mesma lugar. situação Uhum. nebulosa que ela. Uhum. Então, nesse lugar, começa, eu trago novas cartas associativas, coloco essas cartas das crenças, das Uhum. máscaras, de quem ela realmente era, da gestação. Uhum. E a partir disso, eu peço para ela ir olhando cada uma dessas imagens e não digo o que elas significam, eu estou falando aqui para vocês o nome, só apresento Sim. a imagem, né, para ela, e falo o que esse trio de imagens te traz. E aí ela vai pegando, observo qual ela pega primeiro, observo a sensação, peço para ela me trazer a sensação do corpo que aquilo traz. E esse foi tão Uhum. interessante que quando ela chegou na gestação, ela começou a chorar compulsivamente. Olha. E eu dizia para ela, mas por que você está chorando compulsivamente? E ela me disse, eu estou com remorso de não ter Olha. desejado a minha filha. Então ela ficava muitas vezes, ela depois, a gente vai, aí a gente traça depois um projeto, né, um plano terapêutico, em que a gente vai aprofundando essa situação, ela vai indo a Sim. fundo a cada sessão periódica, a gente estabelece aí ou uma semana, a cada 15 dias, para a gente ir mergulhando através disso. Sim. E aí ela vai Olha a chegando riqueza, numa. né, gente, do que a Carol está trazendo do trabalho dela. Uhum. Uhum. E, desculpa. E nesse momento, ela vai se dando conta da necessidade de conexão com a filha. E agora eu vou trazer o desenho da filha, porque chega um momento que eu pedi para que ela trouxesse Fizesse. a Uhum. filha. Bom, quando ela traz a criança, vou separar aqui para a gente não misturar. Quando ela traz a criança tem uma forma de percepção diferente. Eu vivo inventando jeitos de trabalhar com criança. Gosto Uhum. disso, falo que sistemicamente herdei da minha mãe, que foi uma excelente pedagoga e professora infantil. Então eu vou trazendo sempre meios. Uhum. E para as crianças, eu desenhei uma árvore. Tá vendo? Uhum. E Uhum. falei para ela: agora você vai pegar tinta guache, pus a tinta guache colorida. Você vai molhar o seu dedinho na tinta que você quiser e você vai colocando as pessoas. E eu, nesse caso, eu orientei, porque eu não queria saber posicionamento sistêmico. Uhum. Eu queria Uhum. saber com quem ela estava se ligando Sim. e qual era a percepção que ela tinha. Então eu orientei, falei, você vai colocar o seu pai aqui, sua mãe aqui. Acho que a imagem vai estar invertida aí para quem está vendo. Uhum. E a partir dali
eu falei, você vai começar, vovô, vovó de cada um, papai e a mamãe de cada um deles, e eu quero que você vai subindo. Fui orientando, e depois que ela fez os rostinhos, veja, Uhum. ela foi colocando As as cores. cores. Mas aqui eu observei duas coisas. A forma com que ela enxergava o sistema, Uhum. de alegria, de emoções, alegria, tristeza, raiva, e a forma com que ela se conectava. Então, quando eu Uhum. pego esse desenho aqui, ela se desenha como triste. Olha. E ela escreve, a emoção dela é triste. Uhum. Mamãe feliz, papai feliz. Eu já tenho uma informação. Sim, Alguém está carregando um peso que não é seu. Porque se sim, um casamento está do jeito que está, e essa no desenho da mãe, a mãe coloca essa filha olhando para essa nuvem sim, nebulosa, a mãe em sociedade está aparecendo feliz, sim. ela enxergando essa mãe e esse pai feliz, alguém está carregando. Uhum. E Alguém tá aí, triangulado aí, né? exatamente, alguém estava num movimento de triangulação. Uhum. E aí, ela vai colocando as cores. Uhum. Aqui eu fiz um processo também de ancoragem nas cores. Eu não vou lembrar Sim. dizer o que era, mas dentro das 5 cores de tinta guache que eu coloquei, eu fiz um movimento que é uma outra técnica, uma outra ferramenta, que é a ancoragem. Eu posso Sim. ancorar um Eu objeto de adoro sólido. também usar. Adoro ancoragem. E então eu trouxe para dentro de cada cor uma efetiva relação de Uhum. emaranhamento. E aí Sim. a Patrícia até acabou aí dizendo: quando ela desenha a avó materna, que é exatamente a avó que falece enquanto ela está no final da gestação, a mãe está no Sim. 7º mês em diante, ela é a única, tirando essa daqui, a bisavó lá em cima, que ela já estava sem paciência, isso é importante também a gente observar. Uhum. A criança, às vezes, ela está sem paciência, ela começa a fazer o movimento automático. Mas Sim. até aqui onde ela estava com paciência e conversando comigo, ela não tem dúvida em colocar a cor dela, do dedinho dela, e ir diretamente na avó materna com a mesma cor, sem ser induzida a nada. E Sim. aqui não dá para vocês observarem, talvez, mas o formato do rosto e a carinha do rosto dela com o da avó materna é exatamente o mesmo. Olha só. E essa Fantástico. menina estava num processo de falta de alimentação. Quando vai se analisando, essa menina tinha medo de comer. Muito medo de comer. Então ali ela não comia. E a gente observava também da doença da avó, que a doença da avó, uma doença autoimune rara, vinha da boca. Olha. Então, dentro desse movimento, a gente deu para observar já um tanto de coisa. Mas eu também continuei com ela. E eu fui para o lugar de explicar a triangulação, porque depois, através das esculturas e mais outros movimentos, ela se colocava entre os pais, se sentindo inclusive. Eu tenho bonequinhos de super-herói, aqui eu não estou com eles, Uhum. mas eu tenho os bonequinhos de super-herói porque eu gosto de ver o quanto que a criança se enxerga dentro das relações. Sim. Porque às vezes o raciocínio dela vai de colocar, eu sou pequenininha, eu vou colocar pequeno. Uhum. Mas quando ela vê um super-herói e ela coloca um super-herói ali no meio dos pais, ela tá me dando um indicativo de, oxa, vai olhar. Ela não tá tentando salvar ninguém, não. Ela não tá Sim. se achando maior que todo mundo. Por que Por que eu que ela tá preciso de um nesse lugar? superpoder, né? Exatamente. E aí a gente chegou na triangulação. E isso bateu essa informação, porque eu sempre vou checando Uhum. informações, eu não solto. E Uhum. isso é também uma responsabilidade que o terapeuta tem Sim. que ter. Temos uma o curso da Patrícia presencial de ferramentas sistêmicas, você vai aprender uma pancada de ferramenta.
Então, É deu verdade. 200, não foi? Que a gente fez 200 É, de exercícios no último. exercícios, de exercícios, 200. Fizemos 200 exercícios. Você tem uma pancada de ferramenta dentro disso. Então, Sim, vá checando antes de passar uma informação. E aí, eu tive duas informações. A ancoragem das cores, né? Que ela uhum, me trouxe. E também o desenho dela, depois as esculturas, o super-herói. E eu queria conversar com essa criança sobre triangulação. E aí eu queria dizer que ela estava presa naquele lugar e que ela não precisava estar ali. E que talvez sim, essa tristeza grande dela não venha só da perda da vovó, uhum, mas venha de tentar salvar o casamento dos pais por se sentir a responsável por sim, isso. E aí, olhando uma das imagens sistêmicas, que é essa daqui, né, também das cartas terapêuticas da Patrícia, eu tenho a imagem de 3 mãos entrelaçadas. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que eu usei essa técnica. Eu falei assim, eu vou fazer essa menina sentir. uhum, Peguei minha mão, falei, essa mão direita é a do papai, essa mão esquerda é da mamãe. Eu vou colocar aqui. Só que antes de eu fechar, eu quero que você venha com a sua mãozinha, uma das suas mãos, e coloque aqui. E ela veio e colocou a mão dela aqui nesse meio das minhas mãos. uhum, Imagine que a mão dela é essa caneta. Quando uhum. ela colocou aqui, eu automaticamente fechei. E falei para ela, agora tira sua mão. E ela tentava puxar a mão dela. Falei, tira sua mão. E ela pegava a outra mãozinha dela e ela ia tentando tirar e eu segurando, sem fazer força. Eu falava para ela, eu tô fazendo força? Ela falava assim, não. Eu falei, mas você tá fazendo uma força brutal. Você vai machucar a sua mãozinha se você ficar. E ela olhava para mim e ela falava assim, vou. Eu Uhum. falei, então sai desse lugar. Com Exato. jeitinho, devagarzinho, vai saindo desse lugar. Quanto mais mexe sua mão assim, pede licença para abrir esse caminho. Não tenta forçar. Porque Uhum. se... E é isso, é um movimento que a gente faz, né? Sim, Quando a gente não sabe o que é triangulação, quando a gente não se deu conta que vive uma triangulação e vira adulto, ou vai já ficando mais adolescente, e você está no meio dos pais, você acaba se rebelando. Você sim. acaba atribuindo para os pais a responsabilidade de, olha só, tudo para mim, tudo não sei o quê, e vira aquela fase do adolescente E rebelde. vai triangulando em outras relações, né? Porque também tem isso. Exatamente. Se eu triangulo com os meus pais, eu vou triangular no meu trabalho, por exemplo. Né? Porque Uhum, não é achar que o problema fica só fechadinho ali nesse núcleo familiar, né? uhum. Aquilo não resolvido na família vai triangular em Sim. outras relações, né? Uhum. E aí ela foi devagarzinho, entendendo que ela tinha que sair daquele lugar e deixando aquilo ali acontecer. Uhum, E aí eu falei algo que eu ouvi uma vez do médico, que eu fiz um curso, ele é médico, ele é pediatra, e eu falo uhum, assim, gente, eu adoro procurar o Dr. Paulo porque ele é pediatra. uhum. Então ele cura a minha criança, Sim, a minha criança que está lá. é verdade. E aí, uma vez eu ouvi do Dr. Paulo em um curso de florais. O Dr. Paulo, inclusive, faz um trabalho fantástico com florais, terapia de florais, aqui Uhum, na USP, em Ribeirão. E o Dr. Paulo, uma vez, explicou em um dos cursos, porque ele faz associação, porque, como ele é constelador, uhum, ele e utiliza nos seus atendimentos pediátricos as falas sistêmicas, para vocês verem o uhum. tanto que isso é importante em qualquer área profissional e não Exatamente, exatamente. e o Dr. Paulo estava explicando sobre a triangulação e ele falou assim: é um ato de amor tão grande que faz com que a criança entre nesse lugar, mas é tão grande. E ele contou uma das passagens do Bert, em que ele presenciou, que ele chegou a fazer alguns cursos com o Bert, e ele contava que diante do Bert presenciar em uma constelação, uma triangulação muito forte, o Bert parou e reverenciou.
E ele disse assim, o Bert, o amor que tem aqui, ainda que doentio, é tão imenso que eu não consigo lutar contra essa força. Eu Olha. apenas reverencio. E aquele movimento foi um movimento de entendimento do que coloca, né, para ele, para o Dr. Paulo, o que coloca na triangulação. E essa criança entendeu que, na verdade, o amor dela era imenso. Apesar dela manifestar uma raiva pelo pai. Ela já estava no movimento de raiva pelo pai, pelo alcoolismo do pai e vários fatores. E ela foi entendendo, através dessas dinâmicas, essas questões. E que ela podia ser leve, que ela podia ir saindo desse lugar. Era uma criança que adorava histórias, com uma criatividade fantástica. E aí eu fui para esse lugar de usar e abusar da criatividade. Sim. Uma criança que desenhava, gostava de desenhar e criar histórias. Então, meu processo terapêutico com a criança de auxílio à criança foi dela construir personagens. E através da construção dos personagens, ela foi observando que ela se colocava no lugar da personagem. Ela faz duas personagens híbridas, o mundo fantasioso da criança, né? Eu preciso ter um rabo de sereia. Sim. E aí ela faz duas personagens. Uma que tudo toca traz a morte, uma que tudo toca traz a vida. Olha e dentro só. das características que eu fui explorando dela, nessa imaginação dela, uma era ela e a outra era a irmã. Olha. E ela tinha também essa questão de trazer, olha, eu fui responsável pela morte da minha avó. Então essa criança carregava ainda mais um outro peso. E o que é interessante, né? Assim, você parar para pensar que você está falando de uma criança. Olha, dentro de uma criança, o tanto de dor e responsabilidade e questões inconscientes existem. Porque isso é muito importante de falar, Carol, porque as pessoas têm a mania de falar assim, não, pode falar, ela não está nem entendendo o que a gente está falando. Ou de falar coisa perto de criança, assistir coisas perto de criança, ter ações perto das crianças, achando que as crianças são seres alienados. E, na verdade, as crianças são esponja. E essa criança esponja, desde o útero, ela vai ser um adulto com problema se isso não for trabalhado o quanto antes na história dela. É importantíssimo que nós saibamos isso. Né? E a criança tem as próprias questões e histórias. Outra coisa que eu sempre falo é para a gente olhar para a criança sempre que nós tivermos a possibilidade de estar com aquela criança. Né? Eu sei que muitos processos são feitos através dos pais e que liberando os pais, nós liberamos muitas coisas nas crianças. Mas entendo a oportunidade de olhar para a criança, olhe, porque ela já tem as próprias questões. Né? E ela tem questões que ela traz desde tenra idade, desde a gestação. Não podemos deixar de lado as crianças e as questões que elas carregam. Né, Carol? Você desculpa eu fazer essa intervenção no meio da sua fala, mas é porque é extremamente importante que a gente entenda a necessidade de que as crianças já têm suas questões emocionais e sistemicamente nós temos certeza absoluta disso. Né? Porque quando a gente nasce, a gente já nasce em lealdade. Nós já nascemos leais. E isso já traz um monte de emaranhamento se a gente só ficar com isso. Fora o que toda a construção da nossa história traz, né? E o que é interessante do que você trouxe é porque a gente desconhece tanto o funcionamento do cérebro. Eu falo assim, e das nossas emoções, que a gente se esquece que a criança não nasce com o cérebro pronto. Exato. Que a criança não tem a mesma percepção de um adulto, que hoje nós sabemos que demora 25 anos para enxergar a vida como se enxerga do restante da fase adulta. E isso vai se modificando.
Então, quando as mães me falam assim, eu sempre oriento, né? Eu falo assim, gente, dá colo. E tudo isso que você falou, não faz isso perto da criança, não fala isso perto da criança, não fala que ele parece o pai, que você critica tanto, não fala que isso, né? Vai trazendo Não essa fala que construção. casou porque estava grávida, né? Exatamente. E aí, dentro dessa construção, eu gosto de explicar o funcionamento cerebral. Porque o Uhum, nosso cérebro começa a ser formado na terceira semana de gestação. Às vezes sim, a mulher nem sabe que está grávida, mas o começo da unidade cerebral está ali. As noções sim. e percepções de espaço, de sensações. Então a gente começa a ir construindo. Aí as mulheres falam assim, geralmente, porque eu atendo mais mulheres, né, do que homens. Ainda, infelizmente, são poucos os homens que nos procuram para cuidar dos filhos, né? Sim. Mas é a mulher. Mas eu gosto de trazer o pai também. Independente se tá junto ou separado, eu falo assim, vem ou separe, né, que vocês estejam separados, mas eu quero conversar com o pai da criança. Uhum. E o que é importante dentro disso? Eu falo, você lembra se a sua criança te pedir água e você entendia que ela estava com sede? A sua criança se comunicava antes de falar? Ela olha para mim e fala, claro, claro que ela se comunicava. Falei, então por que você acha que só depois que ela começa a falar, ela começa a ouvir? Que ela começa a interagir com o meio Exato. ambiente? Ela tá já percebendo o mundo, ela já entendeu. Ela não sabe falar água, mas ela olha a água, ela aponta e ela faz assim. Ou ela mexe a boquinha antes mesmo de apontar, ela mexe a boquinha no sentido de molhar a língua, porque ela já Uhum. entendeu que essa é uma forma de dizer para o outro. Ela Sim. capta tudo o que está acontecendo no ambiente. Mas nós temos o desconhecimento, né, de entender que aquela criança consegue captar e perceber. Qual o Que ali já problema é um disso? ser, né? Ele já... Muitas vezes as pessoas esquecem que ali já é um ser, né? Vivente, Exatamente. né? Mas o que essa pessoa esquece também? Ela esquece que a forma de interpretação de uma criança é diferente de um adulto. Sim. A criança, o cérebro da criança, que vai ficar pronto, nosso cérebro lá adiante. Antigamente falava 18, hoje eles estão batendo nessa faixa etária, agora eles falam que só dos 25 eles vão ter noção de Sim. responsabilidade. É. E o que acontece é que ele interpreta, mas ele interpreta do jeito dele, com as construções dele. E é interessante porque você disse isso. A gente esquece que a criança tem as suas próprias questões, Sim. seus próprios universos. Além de todas as questões sistêmicas, a forma de, né, de neuroadaptabilidade, a forma de neuropercepção, ela é completamente diferente de criança para criança. E ela Uhum. vai variar muito de acordo com a situação. Por isso que irmãos, ainda que gemelares, eles percebem de forma diferente o Sim. ambiente. Então, eu posso ter algum irmão que, de repente, o esquecimento da mãe na escola vai interpretar como nada. Porque, de repente, ele estava ali brincando, ele ficou olhando para a árvore, ele se encantou com o Nem, passarinho, ele achou até nem bom a mãe ter percebeu. demorado um É, pouco nem mais. percebeu a Mas demora da o, mãe. mas o outro, que porventura possa ter ficado dentro de uma UTI neonatal, depois que já teve um processo de separação da mãe, já teve algo muito Sim. traumático ali, aquele atraso da mãe já vai chegar até uma crise de ansiedade naquela Uhum. criança. E o abandono, né? A sensação de abandono. E é por Exatamente. Então, isso também que justifica, né, Carol, quando a gente pega um desenho ou uma estruturação de um campo com um boneco, seja qualquer elemento, qualquer ferramenta que a gente utiliza, porque a gente tem várias para olhar para os campos. Você olha de um irmão e olha de outro irmão, parecem outras famílias. uhum, A forma que as pessoas colocam o campo diante de nós é uhum, absolutamente diferente de um para o outro, né? Nós temos muitos exemplos, inclusive nos desenhos, quando a uhum, gente observa desenhos de família, assim, é interessantíssimo que parece que cada um é uma família diferente, né?
É interessante isso, contar uma história aqui, porque o conto também é uma forma, né? Eu Uhum, adoro utilizar os contos, as histórias, sim. para ver a percepção da pessoa. Porque ali a Uhum, gente tem infinitos personagens, a gente tem várias situações, e é impressionante como cada pessoa vai tirar uma observação daquilo que mais toca. Certa sim. vez contando o mesmo conto para dois irmãos, eles eram de idade próxima, 1 ano e pouquinho de diferença dos dois. E aí, duas meninas. E eu contando essa história para elas, da princesa que morava num castelo e de repente a princesa ela foi lá na floresta brincar perto do poço e ela pegava a bolinha dourada dela de ouro e jogava para cima e para baixo ali perto do poço e e tinha um sapo. Bom, uma das crianças, aí eu continuo contando a história, porque eu falo assim, a hora que eu estiver contando a história, você presta atenção, não faz nenhuma pergunta. Depois a gente faz a pergunta. Para que nenhuma corte o raciocínio da outra ou induza o pensamento da outra. Uhum. Continua a história. No meio da história eu falo assim, e a princesa, com muita raiva daquele sapo, arremessou ele na parede. Ok. Grave, você já sabe até que história que é, né? O sapo e a princesa. O príncipe sapo, né? Que é o Uhum. nome da história. Bom, eu contando essa história, terminei. Eu falei, o que te marcou na história para uma menina? Ela falou assim, ai, por que ela jogou o sapo com tanta Força. raiva na parede? Tadinho do sapo. Ela esqueceu tudo que o sapo fez de infernizar a bendita da princesa. Exato. A outra Que não é simples, né? não é Essa assim, história desse sapo, vamos combinar. Até a gente quer foi jogar ele à da toa. parede. É, A outra menina vira para mim e fala assim: tia, por que ela, com um castelo inteiro, teve que brincar sozinha na floresta? Ela não tinha ninguém? Precisava arrumar um sapo de amigo? E a partir dessas construções, eu já tiro duas impressões sim, absolutamente diferentes, né? diferentes Absolutamente sobre uma diferentes. mesma situação, Uhum, que eram os pais separados. uhum. E dali eu E olha tinha como é traços de interessante, né? visão. O impacto para cada um dessas dinâmicas, né? O Sim. impacto para cada um é olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio Uhum, também, né? uhum. E aí, depois, aprofundando essa questão do divórcio dos pais, é exatamente a menina que olhou e falou assim: por que ela tirou daquele jeito o sapo? Era a menina que não aceitava e que achava que a mãe estava maltratando o pai e que queria que o pai voltasse. Mas ela Sim, nunca enxergou a violência psicológica que o pai fazia na mãe. olha só. E a outra menina, o que ela tinha mais medo era que ninguém fosse mais amar ela e que todo mundo fosse embora e deixasse ela sozinha. Porque o pai estava indo Uhum, embora e ela ia ficar sozinha. sim. As duas eram contra a É, separação dos pais. isso é tão interessante, né, Carol, quando a gente observa como se coloca para cada pessoa uma situação específica. Porque Uhum, também os pais, né, eu falo isso muito nas aulas, nós temos pais absolutos. Eu posso ter um irmão com 1 ano de diferença que os nossos pais são diferentes. Porque o uhum, casamento estava em outra situação, a situação financeira podia estar diferente, a situação de saúde, né? O amor desses pais, o lugar que cada um estava na própria história, uhum, dentro dos seus uhum. trabalhos, ou dentro da história das próprias famílias. Então, muitas vezes, e a gente tem até um caso muito peculiar de um inventário que nós fizemos um movimento e Ah, eu trouxeram lembro. 3 desenhos das casas, né? Uhum. 3 irmãs, 3 desenhos, cada um desenhou de um jeito e parecem absolutamente diferentes pelo desenho. Você vê como aquela pessoa viveu aquele lar de forma diferente, Parece né? até que a casa é Então, outra, né? é exatamente. E assim, a gente, no caso que você trouxe, né? Quando você vai olhar para esses pais, às vezes um traz um relato de experiência com os pais que o outro fala, nossa, mas jamais o meu pai faria isso, ou minha mãe agiria dessa forma, Uhum. ou isso aconteceria, e quando você vê é exatamente aquilo que aconteceu.
Ou seja, né, Carol, um universo incrível que a gente tem aí pela frente para trabalhar. Carol, eu vou abrir para perguntas, porque nós já estamos com quase 1 hora, você acredita? Hoje, Gente, hoje o Instagram foi muito generoso, né, conosco, que ele permitiu aí que nós pudéssemos falar durante todo esse tempo sem nenhum tipo de interferência, que ontem a gente sofreu, hoje ele compensou. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para a Carol sobre o trabalho dela, sobre a experiência dela de vida, como terapeuta, como advogada, como professora, nesse tanto de funções aí que ela tem na vida, nós estamos abertas a perguntas, né? Perguntas sobre as ferramentas, as pessoas têm muita curiosidade sobre esse trabalho de ferramentas. A Lu. Obrigada, Lu. Muito beijo, obrigada, Flor. Lu. Beijo, Dona Maria Angélica. Sim, Alguém que a Patrícia não conhece. Ana Albertini, minha maior fã, né? Mamãe é minha maior fã. Eu falo para ela, graças a Deus, mãe, a senhora está em todas as lives aí, ó. Ela é super participativa. Ela Oi, que faz gente. os bonequinhos. Exatamente. Aliás, ela que faz todas as ferramentas que eu uso aqui, Ah passam lá, vou pela, mostrar pela os minha bonequinhos. mãe, pelo talento dela aí, por esse amor que ela coloca no trabalho dela, né? Sim. Exato. E hoje o Instagram não quis nos sabotar. Sim. Ó, Ana Hoje, Albertini, ela nem viu o tempo passar. Que bom, Ana, que bom te ver aqui, Flor. Seja sempre bem-vinda. Hoje o Instagram foi muito generoso conosco, né, Carol? A gente foi. merece. Gente, eu tinha separado, mas um tanto de desenho interessante para a gente Olha, conversar. Mas eu vou ter que montar uma outra live. isso. Nós temos Esse que fazer uma daqui, super live para colocar no YouTube. Eu quero começar a organizar. exatamente. Aí, Dá uma olha, olhada. Isso daqui é a família dessa pessoa. olha que espetáculo. Uhum, Perfeito, Carol. Vamos organizar então para a gente trazer essa uhum. sua super contribuição. Ah, eu que agradeço, viu, Patrícia, pelo convite É sempre um para prazer, gente, Flor. para gente continuar passando essas informações para as pessoas, porque Hum. é importante levar. É um trabalho tão magnífico. Só assim, rapidinho, só falar uma coisa. Fui fazer uma viagem esses tempos, né? Uhum. E nessa Chiquérrima, viagem eu. chiquérrima, diga-se de passagem. E quando eu estava lá em Verona, no centro, na praça principal da Arena de Verona, tinham médicos, terapeutas fazendo um protesto. Ó, Abusada, como diz Luciana, que sou. Cheguei lá com meu italiano intermediário, achando que ia conversar, mas consegui aham. conversar com eles. Eles estavam fazendo um manifesto para encerrar a utilização de choques em Olha, processos terapêuticos. Né? Eu até trouxe vários folders dos sites deles, desses manifestos, e aí eu contei para eles um pouquinho sobre a utilização da terapia sistêmica. E uma das psiquiatras lá ficou maravilhada e falou que realmente esse era o caminho, que ela acreditava que essa era a forma de trabalhar, sim, trazendo a compreensão e a consciência do que realmente de fato estava por trás e não dando o choque que é uma técnica que a gente sabe que, embora ainda seja utilizada, mas extremamente agressiva e ultrapassada e danosa, né? Em alguns sim. casos, para o cérebro. As Então, a pessoas têm gente tem muito a oportunidade. medo, né? As pessoas têm muito medo de olhar para o adoecimento, né? Sim. Tem muito medo de olhar para as questões de dor da mente. Uhum. Recentemente, eu estava estudando a história dos Kennedy e tem uma das irmãs, né, que era muito alegre e despachada, e aproveitando que vocês estão falando toda hora abusada, e Uhum. aí o pai manda fazer uma lobotomia.
E isso se sabe, né? Assim, apaga a mente, né, do indivíduo. E ela é colocada assim no isolamento e nunca mais se ouve falar dessa pessoa, né? Nós temos, inclusive, dentro das próprias cartas terapêuticas, a gente tem a carta da clausura, né? Que ela fala sobre isso, Sim. de pessoas que são colocadas, né, nesses lugares, que são esquecidas, que são apagadas e que a família parece que faz uma questão absoluta de apagar aquela pessoa, como se fosse uma mancha dentro do sistema. O que as pessoas não sabem é que essa mancha, ela vai expandindo de tal forma que ela toma conta de todo o sistema se ninguém olhar para isso, né? E o quanto é importante que nós saibamos olhar para as pessoas e para as histórias e entender o que está por trás da própria história, para que a gente traga uma vida mais leve, né? Para aqueles indivíduos, inclusive, né, Carol? E o quanto também esses traumas acabam modificando o DNA, Sim, a leitura, né? Não modifica o sim, DNA em si, sim. mas modifica a leitura do DNA para as gerações seguintes. Então, é esse momento de contaminação que a gente diz, Sim, né? O que antes lá no projeto Genoma falava assim, essa parte lixo do DNA, sim. hoje eles chamam de epigenética e é o grande centro Já das aprenderam a olhar para descobertas. isso com outro olhar, né? Sim. Então, a gente hoje tem uma integralidade do estudo, um Sim, sistema muito mais integrativo, né, de várias ciências olhando para essas questões. E nós precisamos também estar antenados a isso, estudar isso, sim. buscar e Não nos podemos parar, né? dedicarmos, Não podemos parar. dedicarmos a fazer do processo terapêutico um processo de extrema responsabilidade. Sim. Né? Porque Perfeito, cara. quem quer entrar nessa área tem a obrigação de Sim. fazer o processo terapêutico com responsabilidade. Uma coisa que é importante, né, e que você falou aí sobre esse estudar, e eu vejo muito as pessoas querendo o próprio processo da carta, né? Quero até trazer isso aqui. Às vezes as pessoas ligam para saber das cartas. Ah, mas o que tem atrás? Atrás tem explicando como que faz. Atrás, gente, nós não colocamos nem nome, né? No que a carta é, justamente para não induzir o indivíduo, não fechar o indivíduo numa caixinha de pensamento, porque é uma ferramenta riquíssima. Então, assim, se eu coloco na carta o que ela significa, se eu coloco no verso da carta, né, tem gente que questiona, por que atrás não está falando o que aquilo significa e como eu devo trabalhar a pessoa? Porque é um caminho de muita expansão, não é algo para estar fechado num protocolo. Não é eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo uma Neosaldina. Não é isso, gente. Nós temos que sair desse lugar, né, de achar que tudo é um diagnóstico e que tudo tem que ser tratado com uma forma X, com uma ferramenta X. Por isso que dentro do mapeamento eu faço muita questão de sempre ter muitas ferramentas e cada ferramenta com uma gama de possibilidades de se trabalhar. As próprias cartas se desdobram, né, em vários tipos de forma de trabalhar, justamente por isso. Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos, né? Nem fechar o nosso cliente dentro de um lugar que a gente domine. Parem vocês, terapeutas, de querer fechar o indivíduo dentro de um lugar que você domine. Expanda o seu domínio de conhecimento. Esse é o caminho, né? Esse é o lugar. Né? Gratidão, Carolis. Eu que Estamos agradeço. juntas hoje à noite. Hoje à noite estamos aí na nossa formação. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Muito obrigada pelo seu sim para mim. E a gente se vê mais tarde. Gratidão, Flor. Até mais tarde. Gente, Muito obrigada vou por deixar o endereço da Carol. Sigam a Carol, conheçam o trabalho dela, façam seus processos terapêuticos com ela, que eu super indico. Vou deixar na descrição da nossa live o endereço. Conheçam e acompanhem essa figura aí, que eu muito gosto. Gratidão, Carol. Um beijo, muito obrigada Deus para todo abençoe, mundo. gente. Fiquem com Amém, nós Deus. todos. Tchau, Tchau. gente.